Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Santa Cruz e o que esperar da equipe depois de algumas aprovações importantes em relação ao projeto de clube empresa. Será que vamos ter algumas reformas no estádio do Arruda em relação, no caso já como uma das obrigatoriedade em relação a esse projeto de clube empresa, né, uma reforma no estádio. Enfim, quero trazer todas as últimas atualizações sobre esse caso e também expectativas dos últimos anos e também alguns projetos que já teve de reforma no Arruda. Será que poderia retomar? Enfim, quero trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, estamos quase chegando a 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos diversos conteúdos aqui sobre o Santa Cruz, seja assim, opções de reforços, no caso que estão livres, opções ali de análise de contratações, análise de elenco e também, no caso em relação a esse projeto de clube empresa, cobrindo praticamente todas essas últimas atualizações que surgiram no mercado. Mas enfim, só antes de darmos sequência aqui nesse vídeo, tem um recado super importante para vocês a respeito da UP Sportsbet, patrocinador aqui do Black Cartel, onde é uma plataforma que você pode conseguir uma renda extra, onde por lá você vai ter a possibilidade de apostar em diversas partidas, diversos campeonatos diferentes, onde, por exemplo, nessa quarta-feira, eu separei aqui algumas cotações bem interessantes para vocês, no caso, pela Copa Libertadores, tem Atlético Mineiro e Tolima, uma vitória do Atlético Mineiro dentro de casa, pagando R$1,49, tem também um empate R$4,54 lá na UP Sportsbet. Tem também aí no caso o Corinthians, que vai jogar contra o Always Red, que uma vitória do Corinthians pagando R$1,09. E tem algumas bonificações interessantes, a partir, por exemplo, de 2 gols, esse valor da aposta já aumenta. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, onde você fazendo o seu primeiro registro, vai ter R$5 de bônus, tá? Então corre lá, vai estar aparecendo também aqui nesse QR Code, tenho certeza que você vai gostar da UP Sportsbet. Enfim, trazendo aqui algumas últimas atualizações sobre esse projeto de clube empresa do Santa Cruz, onde nessa última semana, nesse mês de maio, teve algumas aprovações interessantes em relação ao seu conselho deliberativo, que teve uma reunião com todas as pessoas responsáveis pelo Santa Cruz e aprovação em relação aos tópicos importantes sobre o clube empresa, como por exemplo que já era de se esperar, não poder, no caso, ter a propriedade do clube, quando for vender o clube, não vai poder, por exemplo, mudar nome, mudar as cores, não vai ter direito, por exemplo, ao Arruda, não vai ter nenhum risco, por exemplo, do estádio ser vendido, centro de treinamentos. Então isso já foi definido, que era uma das, no caso, um dos medos do torcedor e também por causa do presidente, dos sócios do clube, que não queriam que isso tivesse alguma relação com o projeto de clube empresa. Além disso, sempre o presidente do clube, o Antônio Luiz Neto, é um cara que é a favor de se tornar uma SAF, porém sempre tendo, no caso, o pé no chão, sem querer fazer loucura, aceitar a primeira proposta que vier, até porque o Santa Cruz desde o início dessa temporada já tem propostas interessantes para virar um clube empresa, onde inclusive o próprio presidente, em uma entrevista ao podcast do Globoesporte.com, o podcast Embolada, o presidente, o Antônio Luiz Neto, revelou uma possibilidade de se transformar em uma SAF e que também já tinha, no caso, alguns investidores interessados naquela ocasião. Era quase 5 investidores que estavam interessados em estudar essa proposta, de ver quanto que vale o Santa Cruz, dar uma analisada em relação aos números. Então, desde o início de 2022, quando vários times do Brasil, igual depois que o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco viraram clube empresa, eu tenho certeza que esse mercado deve ter crescido bastante e o Santa Cruz foi bastante procurado por conta da atual fase. Enfim, no caso, mesmo com essa iniciativa, até mesmo o presidente do clube disse naquela ocasião que ainda tem muito a ser feito e também um certo pessimismo em relação a essa possibilidade de transformação da SAF. E no caso, mesmo aprovando esses projetos, não quer dizer que o Santa Cruz vai virar um clube empresa em 2022 ou muito menos em 2023. Deve ter uma calma bem gigante em relação a procurar um novo investidor, onde, no caso, para você um trecho interessante que eu vi do presidente nesse podcast, ele falou o seguinte, abre aspas: existe a vontade de fazer um clube empresa, várias alternativas estão sendo estudadas, nós reunimos quase diariamente para tratar desse assunto e existia um certo pessimismo, na minha visão, em convocar a torcida para aprovar uma reforma no seu estatuto e instalar uma SAF, mas ela virá, porém com muita precaução, fecha aspas. Então assim, o Antônio Luiz Neto sempre foi favorável em relação a esse projeto de clube empresa e eu acho que ele está certo, tá? Tendo uma calma, até porque, igual eu falei para vocês, já foi aprovado vários pontos e mudanças no Estatuto do Santa Cruz, agora em 2022, então um passo de cada vez. Agora o principal vai ser, no caso, a execução e um relatório completo de quanto que vale o clube, quais são as dívidas totais, para ter uma avaliação melhor antes de ter essa venda.
No caso, até mesmo sobre esse patrimônio do clube, como por exemplo o estádio do Arruda, o presidente falou o seguinte nesse mesmo podcast, abre aspas, não permitiremos jamais que o patrimônio seja colocado em jogo, o que eu não considero é algo como pacote fechado, a gente não vai considerar essa possibilidade no Santa Cruz ser minimizada, no caso, ser negociado por uma bagatela, fecha aspas. Então, igual eu falei para vocês, não vai ter essa de comprou o Santa Cruz, vai ter as propriedades do clube, até porque se fosse para ter algo tipo isso, teria que ser um valor muito maior, e também teria que ter uma análise de quanto que valeria o Arruda, por exemplo, é algo muito difícil de calcular, e também não acho que compensaria por ter o risco, né, vai que o dono aí do Santa Cruz não é um cara muito bem intencionado, pensando a longo prazo, pensando assim em fazer o Santa Cruz vencer várias coisas e consequentemente dar um lucro interessante para ele e também ter um reinvestimento no time. Ele pode fazer um estrago bem grande se não tiver muito bem, no caso, assinado as cláusulas desse contrato. Uma das reformas ainda é sobre as reformas que vão ter, uma das possibilidades das reformas no Arruda, justamente pensando assim, virar um clube empresa, ter esse investimento inicial e uma reforma no estádio. O Vasco, por exemplo, fez isso com o São Januário, a 777, que vai investir no clube, tem que ter uma obrigação de reforma no estádio que deve acontecer nas próximas temporadas. Então, uma das possibilidades aqui esteja assim, que tenha uma reforma no Arruda, não uma reforma gigantesca, virar um estádio completamente diferente, gastar, sei lá, 600 milhões de reais, não é isso, mas uma reforma ali básica que vai deixar o estádio muito mais apresentável, até mesmo com estrutura melhor, para receber os seus torcedores, né, que eu tenho certeza que fazendo um bom trabalho, o Santa Cruz tem um potencial gigantesco de arrecadação, principalmente com a sua torcida. Igual eu falei, a expectativa é de que tenha assim também essa chegada desse investidor e colocar algum dinheiro para a reforma do Arruda, até porque tem passado, né, alguns anos ali que tem algumas reformas, mas aí depois de 2 anos também já está precisando reformar algumas outras coisas, então ter uma reforma geral poderia ajudar bastante. E sobre essa possibilidade de ter uma reforma no estádio, que não é de hoje, né, desde 2009, quando no caso teve a confirmação que a Copa do Mundo seria no Brasil, desde quando foi confirmado isso, já tinha rumores de que teria uma arena, no caso em Pernambuco, em Recife, e poderia ter essa possibilidade de reforma no Arruda, que na minha opinião eu acho que até seria interessante se tivesse essa reforma, né, mas no caso optou-se pela construção da Arena Pernambuco, que até na época gerou muitas críticas, porque o valor próximo de 20% da construção desse estádio poderia, sim, se fosse destinado ao Arruda do Santa Cruz, já ter uma reforma bem interessante, deixar ele totalmente moderno, nível de Copa do Mundo, e acabou não acontecendo. Muitos torcedores ficaram bem revoltados, inclusive eu deixei aqui aparecendo na tela para vocês algumas fotos no decorrer do vídeo de como que seria esse projeto inicial, né, de como poderia ser o Arruda. Sem dúvidas seria um estádio muito moderno mesmo, e que no caso já teria estrutura, né, como por exemplo aconteceu depois das reformas do Mineirão e também com o Maracanã. E você, o que acha assim, sobre essa ideia de reforma do Arruda? Acho que uma reforma básica já estaria interessante, ou você gostaria de ver um estádio mais moderno, mais futurístico, igual eu deixei aqui aparecendo na foto? Enfim, deixa aqui também a sua opinião nos comentários. Para falar aqui com vocês um pouco mais sobre números que eu quero trazer aqui para vocês, eu já fiz um vídeo mais completo que eu vou deixar quando eu terminar aqui, sobre uma avaliação bem mais interessante sobre quanto que vale o clube, dívidas e tudo mais, mas passando algumas informações básicas, de acordo com no caso, Sports Value, que é uma empresa que estuda o valuation e o valor dos clubes do futebol brasileiro. O Santa Cruz hoje está valendo algo próximo de 295 milhões de reais. Lembrando que isso aqui não considera o Arruda, não considera nada, tá? Das propriedades. Apenas a marca do Santa Cruz vale algo próximo, de acordo com essa matéria, de 295 milhões de reais. Isso coloca o clube na 18ª colocação de times mais valiosos do país, inclusive na frente de alguns outros que estão na Série A, como por exemplo o Avaí, o Cuiabá. Então, para você ver que tem um valor de mercado muito interessante, mesmo hoje estando, por incrível que pareça, né, na 4ª divisão. Além disso, um levantamento das dívidas totais do clube era algo próximo de 280 milhões de reais. Isso, no caso, no início desse ano. Porém, até o Santa Cruz, no caso, estuda ter uma agência, uma empresa apenas para isso, para somar os valores das dívidas e ter uma noção total antes de repassar para uma empresa capacitada para ter essa avaliação geral de levantamento de quanto que vale o clube, qual que seria o valor justo e também em relação às suas dívidas. E investidores, igual eu falei para vocês, é o que não falta. Em fevereiro desse ano, em matéria também do Globoesporte.com, até o próprio presidente do clube, que naquela ocasião ainda não tinha sido elegido o Luiz Antônio Neto, já tinha falado que o Santa Cruz tinha conversas iniciais com 5 possíveis investidores caso adotasse esse modelo de SAF. Então isso lá em fevereiro desse ano, olha o tanto que já, né, ocorreu muitas mudanças em relação ao Santa Cruz. Naquela ocasião, sobre a análise em relação a dívidas, o Joaquim Bezerra, ele falou o seguinte,
em relação às dívidas do clube. Ele falou o seguinte: ela ultrapassa os 280 milhões de reais hoje. Esse é o valor que a gente tem em mente entre dívidas civis, trabalhistas e fiscais, fecha aspas. Igual eu falei para vocês, a maior preocupação da SAF do Santa Cruz é em relação a essas dívidas, que tem muitas que vão vencer a curto prazo, e como que ficaria em relação ao pagamento desse montante. Então, tenho certeza que, no caso, essa chegada de um investidor seria crucial para o pagamento dessas dívidas, que não é tão alto, se você for pensar, né? Ainda mais se for um investidor estrangeiro, estamos falando ali de o quê? 55 milhões de euros, não é um valor tão alto assim, ao menos a minha opinião, em relação a dívidas. Além disso, nessa matéria em fevereiro, teve também um tópico interessante sobre o perfil de investidores que o Santa Cruz estava buscando, onde também o Joaquim falou sobre o seguinte, abre aspas: o perfil em si que a gente trabalha é o perfil do Santa Cruz, que é, no caso de performance, e não é um clube voltado para revelar jogadores ou realização de transferências, é de resultados e ganhar títulos, e o investidor que vier tem que estar voltado para rentabilizar em cima da performance do clube e igualmente voltado para a torcida, que o Santa Cruz é um clube popular, fecha aspas, e claramente isso, no caso, dá para fazer ambas as partes, até porque o time tendo um bom desempenho dentro de campo, querendo ou não, vai ter um lucro ali gigantesco, e que vai ficar uma parte para o dono do Santa Cruz, e também uma parte para ser reinvestida no clube. Eu tenho certeza que é uma equação que dá muito certo, não é à toa que os times do futebol europeu há muitos anos adotam esse modelo, e estão muito superiores em relação à gestão, nível financeiro e também técnico, justamente por ter adotado esse modelo de clube-empresa há algumas, várias temporadas. Enfim, você que acha sobre essa ideia? Tô curioso para saber a opinião aqui de vocês nos comentários sobre essa reforma no Arruda, esse projeto de clube-empresa. Enfim, eu só falei aqui um tópico bem curto sobre esse projeto. Eu vou deixar aqui para vocês na tela final agora aparecendo outra sugestão onde falamos sobre, no caso, esse projeto de clube-empresa com muito mais números, muito mais detalhes. Vou deixar aqui aparecendo para vocês, além também sobre possibilidade de reforços que poderiam chegar no Santa Cruz, e um pacotão já que já foi anunciado como reforços para essa atual temporada. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. E lembrando mais uma vez que o link aqui da UP Sportsbet está abaixo na descrição para você fazer suas apostas nesses jogos que vai ter pela Libertadores e Copa Sul-Americana nessa quarta-feira. Valeu, galera!